Alô, Rogério Gomes aqui com vocês, do site e canal Laboralista. E hoje eu vou falar um pouco aqui sobre a escala 12x36, tá bom? Nós vamos verificar o que é essa escala 12x36, como ela funciona, quais são os problemas dessa escala, tá bom? Vamos lá. Bom, essa escala de trabalho, ela funciona muito bem nas atividades que rodam 24 horas por dia. Por exemplo, a saúde, hospitais que precisam rodar 24 horas por dia. Essa jornada 12x36 ela é muito utilizada em atividades como portaria e vigilância. Por exemplo, portaria de um prédio, onde você tem que ter um porteiro lá 24 horas por dia para estar abrindo e fechando o portão, ou vigilância, de algum estabelecimento. Bombeiro civil, aquela pessoa que fica a postos para combater incêndios, e outras atividades. Até pouco tempo essa atividade não era prevista em lei. Tá? O que acontecia é que patrões e empregados firmavam esse tipo de escala em acordos coletivos ou convenções coletivas, e aí existia o funcionamento desta escala 12x36. Existiam alguns problemas, né? Por quê? Porque a CLT ela tem o limite lá de, no máximo, 10 horas trabalhadas. Tá? Então, o sujeito pode trabalhar aqui 8 horas normais e mais 2 horas extras, dá um total de 10 horas. Esse é o limite previsto na CLT. Não admitia jornada acima de 10 horas. Então, em razão dessa atividade aí, dessa escala 12x36, havia muito questionamento, por exemplo. Bom, se a CLT prevê como horas normais apenas 8 horas e tudo que ultrapassar deve ser considerada hora extra, então, numa escala de 12 horas, então algumas pessoas pediam o pagamento de 4 horas extras. Tá? Então existia esse questionamento. A primeira lei que veio instituir no texto legal a jornada 12x36, ou seja, veio reconhecer esta escala como legal, foi a Lei 11.901 de 2009, que instituiu a carreira do bombeiro civil. Mas apesar disso, os questionamentos continuaram sobre a validade, já que ela extrapolava o limite de 10 horas previsto na CLT. Tá? Aí, em setembro de 2002, o TST veio firmar um entendimento na súmula 444. Ele considerava válida a jornada 12x36, desde que ela estivesse prevista em lei ou convenção coletiva ou norma coletiva. Apenas nessa possibilidade ele reconhecia a validade. Então, a partir de setembro de 2012, aqueles questionamentos passaram a ser menos usuais após o TST ter firmado esta súmula 444. Mais recentemente, nós tivemos aí a reforma trabalhista, instituída pela Lei 13.467 de 2017, e lá no seu artigo 59A, ela não só previu a possibilidade de validade da escala 12x36, como também ela previu a possibilidade que a escala fosse ajustada mediante acordo individual entre empregado e empresa e também admitindo mediante convenção coletiva ou acordo coletivo. Veja que lá na súmula 444, o TST só admitia a escala prevista em lei ou em convenção coletiva. Já a reforma trabalhista ela foi um pouco a mais e também está permitindo que essa escala seja instituída mediante acordo individual. Então, em tese, qualquer funcionário que entre em uma empresa hoje, a empresa pode negociar com ele, olha, você vai trabalhar aqui na escala 12x36, mediante lá o contrato de trabalho. Então, isso está previsto. Vamos ver se isso aí não vai gerar algum tipo de complicação. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Tá? E por que nós chamamos de escala 12x36? Eu vou explicar aqui para vocês. Vamos ver um exemplo aqui. Eu fiz aqui uma escala
Peguei um exemplo aqui da semana. Segunda, terça e quarta. Coloquei início da jornada, término da jornada, horas trabalhadas, hora de descanso e o total de descanso. Vamos partir do pressuposto que você tem um empregado que entra às 7 horas na segunda-feira e aí ele completa às 12 horas. Então, às 12 horas vai das 7 até às 19 horas, tá? Então, ele trabalhou aqui 12 horas. Das 19 horas da segunda-feira até às 24 horas, nós temos aqui 5 horas. Então, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, ele foi embora aqui às 19 horas, já descansou 5 horas. Na terça-feira, obrigatoriamente, esse trabalhador tem que folgar, tá? Esse dia representa 24 horas. E ele só vai retornar ao trabalho lá na quarta-feira, às 7 horas. Então, ele vai descansar também na quarta-feira, da meia-noite até às 7 horas. Vai dar um total de 7 horas. Somando aqui, então você teve 36 horas de descanso. Então, resumindo, ele trabalhou 12 horas e descansou 36 horas. E somente após 36 horas de descanso é que ele retornou à sua atividade aqui na quarta-feira. É por isso que a escala se chama 12 por 36. Vamos aqui ver qual é a diferença jornada e escala. Quando nós estamos falando de jornada, nós estamos falando as horas trabalhadas em um dia, tá? Então, a jornada de 12 horas e a escala, que é o regime da jornada, então é uma jornada de 12 por 36. Então, o mais correto aqui é falar escala 12 por 36, embora em alguns momentos a gente pronuncie a jornada 12 por 36. Mas eu só estou dando aqui esse detalhe aqui para vocês saberem. Então, o correto é falar escala 12 por 36. Vamos ver um exemplo aqui de escala de revezamento 12 por 36. Quando nós queremos trabalhar nesta escala e queremos que a atividade seja coberta 24 horas por dia, então, para isso nós vamos necessitar 4 trabalhadores para compor esta escala. Como é que fica a composição dessa escala? Deixa eu dar um exemplo aqui. Ó. Então, eu coloquei aqui uma semana de segunda a segunda. Tá? A primeira jornada está aqui das 7 às 19, mas também poderia ser das 6 às 18 ou das 5 às 17. Tá? Isso aqui é só um exemplo. Aqui o horário de início, evidentemente, vai depender da operação da empresa. Então nós temos aqui 4 funcionários, o funcionário A, o B, o C e o D. Então, vamos tomar aqui segunda-feira, o funcionário A, ele pega o turno da manhã. Então, ele trabalha das 7 às 19. Aí ele sai às 19, entra o funcionário B. Ele entra às 19 e vai até às 7, tá vendo? Então, ele trabalhou aqui 12 horas e o funcionário B também trabalhou 12 horas. Na terça-feira, esses funcionários aqui, A e B, eles vão estar aqui de folga. Lembra que eu expliquei aqui no slide anterior. E aí, para cumprir as 24 horas da terça-feira, nós vamos precisar utilizar o funcionário C e o funcionário D, também aqui no mesmo horário, das 7 às 19, das 7 às 19 e das 19 às 7. E aí, na quarta-feira, o funcionário C e D descansam e aí retornam na quarta-feira o funcionário A e B e assim sucessivamente. Então, você tem aqui uma operação, né, de 24 horas cobertas aqui pelos trabalhadores, de forma sucessiva. Então, é assim que funciona a escala 12 por 36. Você pega aqui um hospital que trabalha 24 horas. Você tem que ter lá, sei lá, enfermeiro 24 horas. Então, você pode pôr um enfermeiro de manhã, um enfermeiro à tarde. E aí, mais um enfermeiro de manhã e mais um à tarde. Então, são 4 enfermeiros. E aí, vai funcionar direto, tá bom? Assim também em portaria, ou um médico, ou um bombeiro civil, até a polícia utiliza muito essa escala. Tá? Agora, quais são os problemas da escala 12 por 36? Então, o primeiro problema, você tem o problema de intervalo. Né? Se você tem uma operação que precisa funcionar ininterruptamente,
você tem apenas um trabalhador naquele horário, então você veja que a hora que ele parar para ir para o almoço, não vai ter ninguém lá. Vamos imaginar que tem um forno ligado, uma operação de forno, e o forno não pode ser desligado e a operação tem que continuar. Se você tem apenas 4 trabalhadores, um trabalha de manhã, um à noite, e esse funcionário de manhã para almoçar, por exemplo. Então você não tem aqui cobertura. Então, neste caso, você vai ter que ter uma cobertura de alguém, ou se a operação puder parar, tranquilo. Então, aí você deixa de ter esse problema. Mas você pega uma portaria de um prédio, de um condomínio, por exemplo, a hora que o porteiro sai para almoçar, tem que ter alguém ali. Então, às vezes, essa escala 12/36 traz esse tipo de problemática. Aí, a empresa tem que tentar resolver de alguma forma. Tá? Enquadramento do horário noturno. Você veja que o horário noturno é considerado das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Como este trabalhador, por exemplo, provavelmente ele vai, no nosso exemplo, quem trabalha à noite trabalha das 19 às 7, então existe um questionamento se o horário noturno também deve ser pago entre a quinta e a sexta hora e a sexta e a sétima hora. É um problema que a empresa enfrenta. Tá? Atrasos. Vamos imaginar que o funcionário tem que, do nosso exemplo aqui, o funcionário entrou às 7 e vai sair às 19. Se o funcionário que entra às 19 se atrasar, por exemplo, aquele funcionário que era para sair às 19, ele vai ter que esperar até que ele seja coberto pelo outro colega. E aí, o que acontece? Ele está trabalhando mais do que 12 horas. E não pode, o limite máximo permitido é 12 horas. Então você tem um problema aqui também de funcionamento dependendo da operação. É lógico que se você tiver outros trabalhadores, outras equipes, a empresa consegue administrar esta questão. Até de saídas antecipadas. Por exemplo, o funcionário ia sair às 19, mas aconteceu alguma coisa e precisa sair às 15. É um problema para você colocar uma outra pessoa entre as 15 até as 19 horas, quando vai assumir o outro posto. Né? Faltas. O funcionário faltou. Você estava contando por exemplo, com o porteiro naquele dia, ele faltou. Quem que vai abrir o portão? Quem que vai receber correspondência? É um problema. Você vai ter que chamar alguém para fazer esta cobertura. Férias. O funcionário precisa sair de férias. Quem é que eu vou colocar no lugar? Eu tenho lá um forno, que só tem uma pessoa operando, porque a outra vai operar o forno somente às 19 horas, mas esse funcionário de manhã vai ter que sair de férias. Eu vou ter que arrumar uma outra pessoa para cobrir essa escala. Evidentemente, o ajuste início do término da jornada. Se você fizer uma escala, por exemplo, das 3 horas da manhã até as 15 e das 15 até as 3 da manhã, provavelmente quem vai entrar às 3 da manhã terá um problema de transporte, a não ser que a empresa forneça o transporte. Então aqui, geralmente essa escala ela é ajustada das 5 às 17 e das 17 às 5, ou das 6 às 18, das 18 às 6, ou que nem nosso exemplo aqui, das 7 às 19 e das 19 às 7. E você tem o feriado também. Então existe aqui um questionamento, como a escala trabalha direto, eu trabalho um dia sim, um dia não, o dia que eu tenho que trabalhar é feriado, eu devo cumprir a minha escala, ou se eu trabalhar, eu recebo como horas extras. A jurisprudência tem entendido que se ele trabalha no feriado, ele deve pagar. A alegação das empresas é que não, é que existe uma compensação automática aí neste regime de escala. É um probleminha que sempre é discutido neste formato de escala. Com a implantação da reforma trabalhista pela Lei 13.467 de 2017, alguns outros problemas estão ou vão surgir. Vamos verificar qual vai ser o desempenho da reforma trabalhista neste quesito. Então, como nós vimos lá, no artigo 59A da reforma trabalhista, da Lei 13.467,
a reforma não só permitiu a implantação da escala 12/36, como ela permitiu, por exemplo, fazer a escala com acordo individual. Existem juízes aí, a Associação dos Magistrados Trabalhistas, por exemplo, que entendem que não pode ser admitida essa escala através de acordo individual. Obrigatoriamente deveria ser fixada através de norma coletiva. Vamos verificar como vai ser o andamento dessa questão. A reforma trabalhista também permitiu que o intervalo, lembra que nós falamos do intervalo lá? Mesmo que o funcionário não faça o intervalo, a empresa pode simplesmente pagar. Só que a alegação aqui é o seguinte, é que o intervalo é uma norma de ordem pública e, obrigatoriamente, o funcionário teria que parar essa 1 hora para se recompor fisicamente. A reforma trabalhista está falando que você pode indenizar, ou seja, vamos imaginar vou voltar no exemplo do porteiro. Ele trouxe a marmita, almoçou lá na portaria mesmo e a empresa vai pagar o intervalo dele, vai pagar mais 1 hora extra. É questionável. A reforma está admitindo isso aí, mas provavelmente isso vai gerar problema. A reforma também fala que aqueles feriados já estão compensados. Por exemplo, dia 25 de dezembro é o dia do funcionário, ele trabalhou dia 25 de dezembro. Pelo entendimento da súmula 444 do TST, se ele trabalhou no dia, ele deveria receber como horas extras, ou seja, como 100%. A reforma está falando que esse feriado já está compensado. Vai ser um problema, eu não acredito que isso deva vingar. Vamos ver quais vão ser as decisões dos juízes neste quesito. Mesmo aquela questão da prorrogação, a reforma está falando que o horário noturno ele é das 22 às 5, então se o funcionário trabalhar nesse período, ele tem direito a receber mais 20% das horas em cima do salário normal, das horas trabalhadas entre 22 de um dia, 22 horas, às 5 da manhã. No nosso exemplo aqui, se o funcionário fica até às 7, antes estava sendo entendido que deveria pagar também o adicional noturno, das 5 às 6 e das 6 às 7. A reforma trabalhista está falando que não se aplica esta prorrogação. E a reforma trabalhista também vem dizer que nas atividades insalubres, nesta jornada, nessa escala 12/36, não existe necessidade de licença prévia do Ministério do Trabalho, porque existe uma norma que prevê que nas atividades insalubres só pode existir prorrogação de horário, ou seja, trabalhar além de 8 horas, se tiver uma autorização do Ministério do Trabalho. A reforma trabalhista aqui vem dizendo que é desnecessário esta autorização no caso da escala 12/36. Tá? Então, este é o sistema de funcionamento desta escala 12/36 e eventuais problemas que podem surgir aí na operação da sua empresa. Evidentemente que se não for uma operação de 24 horas, por exemplo, preciso de uma limpeza 12 horas por dia. Antes você teria que contratar uma funcionária de 8 horas e mais uma de 4 horas para completar 12 horas. Hoje, com essa possibilidade, você pode ter um funcionário que trabalha num dia, 12 horas, e outro funcionário que trabalha outro do dia seguinte, 12 horas. Tá? Essa foi aqui a minha apresentação sobre a escala 12/36. Espero que você tenha aproveitado. Se inscreva aqui no nosso canal, consulte lá meu site, tem algumas matérias importantes e relevantes para você. www.laboralista.com.br. Deixe um comentário, me manda um e-mail, que eu estarei aqui sempre à disposição para a gente poder bater esse papo. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu? Um abraço.